Olá, família! Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar segundo Nefe, o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu gosto quando é só pouca designação, né? Só 2 capítulos, porque tem muita coisa para a gente falar e a gente consegue falar mais versículos, tá bom? Então aqui vai ser uma continuação, na verdade, do capítulo 1 de Nefe. A gente consegue ver que após Nefe falar, aí Leí agora vai falar alguns ensinamentos, tá bom? Então a gente entra aqui em segundo Nefe. Bom, aqui nós devemos considerar que as palavras de Leí são as suas últimas palavras, tá bom? Ele mesmo cita esse nesses 2 capítulos, falando que ele está prestes a descer à sepultura. Ele está velhinho, idoso já. Então, é algo para nós pensarmos, né? Se fosse para nós deixarmos um ensinamento para pessoas que nós amamos, nossos filhos, pessoas que nós queremos o bem, o que você falaria de tão importante para essa pessoa? Né? É exatamente isso que ele fala. Ele fala as coisas mais essenciais, né? E a gente vai ter muito ensinamento no capítulo 1 e principalmente no capítulo 2, que fala muita coisa de doutrina também, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso estudo, começando aqui lendo o versículo 1, 2 e 3 e já fazendo aqui os comentários. Diz assim: então aconteceu que depois de eu, Nefe, haver acabado de ensinar a meus irmãos, ou seja, a continuação do capítulo 1, ele havia ensinado as palavras de Isaías, os irmãos dele perguntaram o que significava aquelas coisas, ele explica, né, as palavras de Isaías ali no capítulo 22. Então, após ele ter explicado essas coisas a seus irmãos, continua o versículo. Nosso pai Leí também disse muitas coisas e narrou-lhes grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles, tirando-os da terra de Jerusalém. Falou-lhes de sua rebelião quando estavam sobre as águas e da misericórdia de Deus, salvando-lhes a vida para que não fossem tragados pelo mar. E falou-lhes também sobre a terra da promissão, que haviam alcançado, qual misericordioso o Senhor havia sido, avisando-os para fugirem da terra de Jerusalém. Então aqui, Nefe, ele está fazendo esse resumo aqui, resumindo essa história, e ele vai resumir também o que o pai dele ensinou aqui aos seus irmãos, tá bom? Aqui é importante lembrar que ele não está falando somente a Lamã e Lemuel, tá bom? Ele está falando da rebeldia deles sobre as águas, né? Quando eles estavam atravessando as águas, eles ficaram lá muito dançando vulgarmente, palavras vulgares, e aí teve toda aquela questão que amarraram, né? Então ele está falando dessa rebelião. Então, tem que lembrar aqui que Leí, ele é o patriarca, né? Também da família de Ismael. Por quê? Porque o pai de Ismael morreu. Então os filhos, né, todos se tornaram como se fosse uma única tribo, um único povo ali. Então o patriarca ali sendo Leí. Então após Nefe falar, Leí também vai falar algumas coisas aqui, que é os ensinamentos que nós temos aqui. Eu amo os ensinamentos de Leí aqui no livro de segundo Nefe. Inclusive, né, a gente vai começar a estudar ainda essa semana, vai falar de uma bênção que ele dá a Zorã. Ele vai reunir e vai dar uma bênção em cada um dos seus filhos e aqueles que vieram junto ali, tá bom? Então ele vai abençoar como uma bênção patriarcal. Então o ensinamento dessa semana é bem grandioso. Então, Leí, ele está falando aqui, né, como um grande patriarca. Aqui, 3 coisas são mencionadas logo no começo. Primeiro, as grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles, né? Segundo, a rebelião e a misericórdia de Deus, né? Aqui eu lembrei da minha própria história, como o Senhor ele teve paciência até que eu me tornasse fiel a Ele, guardasse o dia do Senhor, fosse fiel no dízimo. O Senhor é muito paciente com a gente, né? Até que nós possamos adquirir esse testemunho e ser firme no Senhor. Eu olhando lá para trás, falo, nossa, o Senhor tem paciência demais. Aliás, uma das definições de perfeito é saber lidar com as imperfeições das outras pessoas. E eu, como sou imperfeito, o Senhor, que é perfeito, consegue lidar com as minhas imperfeições, conceder a mim oportunidades e experiências que vão me moldando ao longo do caminho. Então ele falou sobre a misericórdia, né, de Deus a esse respeito, principalmente quando são rebeldes, tá bom? E ele falou também da terra da promissão, falando dessa herança, como Deus ele é misericordioso e bondoso em conceder essa terra. E também falou que ele teve, né, uma visão, né? Aqui no versículo 4 vai falar sobre isso, que ele teve a visão que Jerusalém foi destruída. Vamos ver aqui o versículo 4. Eis que disse ele, tive uma visão,
na qual sei que Jerusalém foi destruída. E se houvéssemos permanecido em Jerusalém, teríamos também perecido. Então, ele compartilha ali que Jerusalém foi realmente destruída. Nós temos a comprovação disso, né, lá em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 14 e o 15, Jeremias 44, versículo 2, e aqui dentro do livro de Mórmon também, os ensinamentos, né? Porque lá em Elamã, capítulo 8, versículo 20, o profeta ele menciona, né, que Jerusalém foi destruída, que eles têm a comprovação, porque os mulequitas vieram de Jerusalém após a destruição de Jerusalém. Então era um testemunho de que realmente havia, não somente a visão de Leí, mas também eles tinham a comprovação histórica, né, por conta dos antepassados que vieram de lá, tá bom? Mulequita, o moleque era filho do rei, tá bom? E aí quando Nabucodonosor o leva e mata esse rei, esse moleque, um dos filhos dele, vem para Jerusalém também, sai de Jerusalém, aliás, e vem para a terra da promissão. Isso está no livro de Ômine, tá bom? No livro de Ômine ali encontra essa história que esses molequitos estavam lá. Só que eles não trouxeram registro nenhum com ele, as escrituras, então sua língua estava corrompida, haviam se esquecido de Deus. É bem na cidade de Israela, também registrado em Ômine, quando Mosias ele chega na cidade de Israel, eles encontram um povo, né, na cidade de Israel, e eles descobrem que vieram de Jerusalém, depois que Jerusalém foi atacada. Então eles têm a comprovação que esse povo, eles são descendentes de lá, vieram de Jerusalém dessa época aí, tá bom? Então tem essa comprovação. Israel, né, ele era uma dessas pessoas que também estava ali, que guiou o povo, que ajudou o povo ali. Então, o nome de Israel se deu à cidade de Israel. E depois o povo de Mosias se junta à cidade de Israel, tornando Mosias rei, tá bom? Então, essa é a história aí que nós temos, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, só um momento. Vamos lá, vamos continuar aqui do versículo 5 ao versículo 9 agora. Versículo 5 diz assim: Mas disse ele: Não obstante nossas aflições, recebemos uma terra da promissão, uma terra escolhida acima de todas as outras, uma terra segundo o convênio que o Senhor fez comigo. Será uma terra de herança da minha posteridade. Sim, o Senhor concedeu a esta terra por convênio, a mim e meus filhos, para sempre, e também a todos os que forem tirados de outros países pela mão do Senhor. Então ele está falando aqui sobre a terra da promissão a qual eles chegaram, foi dada por herança pelo Senhor. E foi dado por meio de convênio, um acordo, né? Como nós sabemos, um convênio, como um convênio médico, você paga, né? E quando você precisa, você vai lá e recebe, né, o atendimento, aquilo que você necessita. Então o convênio tem as duas partes. O convênio que o Senhor fez aqui com Leí, ou todos que viessem para essa terra, era justamente que se eles guardassem os mandamentos, prosperariam na terra. Ele vai mencionar esse convênio aqui, tá bom? Mas é importante lembrar que na época da Torre de Babel também veio um povo para cá, os Jareditas. E os Jareditas, eles viviam na mesma época que os Nefitas estavam vivendo aqui. Eles estavam aqui. Só que por terem caído em incredulidade, agora o Senhor trouxe outra nação para cá. Tá bom? Essa outra nação que vai ocupar essa terra. Inclusive, né, também vai ser mencionado, né, que no livro de Ômine, que os mulequitas encontraram o último descendente, né, Corianto, né, que era dos Jareditas. Então os Jareditas viveram muitos e muitos anos na face dessa terra, tá bom? Então é mencionado que os mulequitas vão ter achado as placas, né, que são escritos dos Jareditas, essas placas, e o rei Mosias vai traduzir essas placas, vai guardar e assim por diante. Então na terra que tinha os mulequitas, né, na mesma época, que vai se constituir ali a cidade de Israel, e também tinha os Jareditas, né, que estavam em grande conflito, sendo exterminados nessa época aqui, tá bom? Vamos continuar aqui então, do versículo 6 em diante. Ou seja, só repetindo, o Senhor deu a terra por convênio, somente viveria na terra aqueles que guardassem os mandamentos do Senhor, prosperaria na terra. Se não guardassem, não prosperariam. Continuando aqui, do versículo 6 ao 9.
Portanto, eu leí, profetizo, de acordo com o Espírito que opera em mim, que ninguém virá a esta terra, a menos que seja trazido pelo Senhor. Portanto, essa terra é consagrada àqueles que ele trouxer. E se acontecer que sirvam de acordo com os mandamentos que ele deu, será uma terra de liberdade para eles. Portanto, jamais serão reduzidos à escravidão. E se forem, será por causa de iniquidade. Porque se houver muita iniquidade, a terra será amaldiçoada por causa deles. Mas para o justo será abençoada para sempre. Aqui eu lembrei dos templos, né? Quanto mais templos foram construídos, mais pessoas se comprometerem e fazer convênios com o Senhor, né, na terra aqui, mais o Brasil vai ser abençoado, ou qualquer país no mundo. Quanto mais tiver templo e mais pessoas foram comprometidas a fazer convênios com o Senhor e guardar, mais aquele país vai ser abençoado. Então nós temos a responsabilidade de sermos pessoas dignas, de guardar os mandamentos do Senhor, para que as bênçãos recaiam sobre o Brasil ou qualquer país que esteja ouvindo essa mensagem. Bom, guardar os mandamentos traz as bênçãos ali, não somente para nós, para toda a nação. Continuando aqui, porque eu leí, obtive uma promessa de que aqueles que o Senhor tirar de Jerusalém e guardar os seus mandamentos, prosperará na face dessa terra. E permanecerão ignorados de todas as outras nações, a fim de que ocupe essa terra para si próprios. E se guardarem os seus mandamentos, serás abençoado na face dessa terra, e não haverá ninguém para molestá-los, nem para tirar a terra de sua herança, e habitarão em segurança para sempre. Então, essa palavra, né? Se guardares os mandamentos, serão abençoados na face dessa... Esse é repetido demais dentro do livro de Mórmon. É uma verdade. É a lei da semeadura. Você planta, então aquilo que você planta, você vai colher. É a lei do retorno, né? Isso que você faz, você toma de volta. Então é a lei do retorno aqui. Então, se guardardes os meus mandamentos, prosperarás na terra. Foi também a promessa do anjo, né? Dizendo lá a Nefe, essas coisas, o Senhor falando a Nefe. Essa é uma promessa muito repetida dentro do livro de Mórmon. Pra você ter uma ideia, lá em Alma, capítulo 9, versículo 13, né, diz assim: eis que não vos lembrais de suas palavras, leí dizendo, se guardardes os seus mandamentos, prosperareis na terra. Ainda, se não guardardes os meus mandamentos, sereis afastados da presença do Senhor. Então veja, né, que a Alma ensina ao povo de Amonia também, olha, ele está ensinando as palavras de Leí. Não lembrais que Leí disse, ou seja, o profeta disse, se guardares os meus mandamentos, serão prósperos na terra, prosperareis na terra. Se não guardares, o Senhor será afastado. A maldição, né, que é citada de... O que é a maldição? A maldição é não ter a presença do Senhor. Basta o Senhor se ausentar de nós que vai começar a acontecer coisas ruins. Então a gente precisa da presença do Senhor. Então essa parte aqui é muito boa por conta disso. Vamos lá aqui para o versículo 10. Mas eis que quando chegar o tempo em que degenerarem, caindo na incredulidade, depois de haverem recebido tão grandes bênçãos da mão do Senhor, tendo conhecimento da criação da terra e de todos os homens, conhecendo as grandes e maravilhosas obras desde a criação do mundo, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas pela fé, possuindo todos os mandamentos desde o princípio e tendo sido trazido para esta preciosa terra da promissão pela sua infinita bondade. Eis que digo, se chegar o tempo em que rejeitarem o Santo de Israel, o verdadeiro Messias, seu Redentor, o seu Deus, eis que sobre eles recairão o julgamento daquele que é justo. Bom, primeira coisa aqui, né, que nós devemos observar, novamente lembrando que Leí, ele está falando as suas últimas palavras. Né? Ele está ciente que logo ele vai descer à sepultura. E ele considera muito importante falar sobre o Messias, compartilhar o testemunho dele sobre o Messias. Ou seja, que eles não podem deixar o Messias, o Deus de Israel. Tá bom? Então ele compartilha o testemunho dele aqui com isso. E ele fala também, né, que depois de haverem recebido tão grandes bênçãos da mão do Senhor, tão grandes bênçãos também traz grandes responsabilidades. Tem aquela frase, né, que é dita no filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Grandes bênçãos também requer que nós
agimos de acordo com essas bênçãos. Então, por exemplo, o Senhor deu uma terra de promissão, uma terra cheia de bênção para eles. Espera-se que, no mínimo, eles vivam os mandamentos, sejam gratos pelo Senhor, né? Aliás, guardar os mandamentos em gratidão, né? Não porque recebeu a bênção, mas em gratidão, tendo gratidão por essas bênçãos, tá bom? Então, essa é algo interessante. Aqui que ele fala, né? Se chegar o dia em que rejeitarem o Santo de Israel, aí então Deus vai se afastar da presença deles. E aí, então, isso é a maldição, né? Começa a acontecer calamidades. Nós sem Deus, pronto, já era. Eu sou uma melhor pessoa por conta de Deus. Por tentar me aproximar mais de Deus, por tentar me tornar como Ele é. Então, eu me torno uma pessoa melhor por conta disso. Aqui, o que significa, então, rejeitarem o Santo de Israel? Rejeitar, se você pegar no dicionário, vai aparecer a palavra rejeitar. Né? Ou seja, rejeitar significa abandonar, tá bom? O que é abandonar, né? Ou seja, aqui o versículo, né? Se chegar um dia em que rejeitarem o Santo de Israel. O que significa rejeitar, ou seja, abandonar o Santo de Israel? É deixar com que Deus não faça parte da sua vida. É isso, você se esquecer, você não inclui Deus na sua vida. Então, se chegar o tempo em que nós não temos tempo para Deus, então, é o tempo em que ele vai se afastar de nós e coisas ruins vão acontecer, tá bom? E muito mais ainda se nós temos várias bênçãos, conforme foi ensinado. E aqui, veja que não é inocentemente, né? Não é que não conhecem a Deus. Aqui, ele menciona que foi dado todos os mandamentos, desde o princípio, conhecimento, várias coisas. Então, nós temos que ser gratos ao Senhor, tá bom? Vamos continuar aqui no versículo 11. Sim, ele trará outras nações, até ele dar-lhes poder, e tirarás a terra de sua posse, e darás ao que seja dispersados e feridos. Aqui ele está falando, né, que se eles deixarem o Santo de Israel, ou seja, abandonarem a Deus, eles também seriam dispersos e feridos sobre a face dessa terra aqui. Tá bom? E o Senhor daria a terra a outros, né? Como nós vemos acontecer, né, com os gentios, né? Os gentios vão chegar a essa terra e vão dispersar, né, os remanescentes que estiverem nessa terra aqui. Versículo 21. Não, versículo 21 não, versículo 12 para finalizar a nossa mensagem aqui. Tá bom? Aí amanhã nós continuamos a partir do versículo 14. O versículo 21 diz: E sim, e degenerarão de geração em geração haverá derramamento de sangue e grandes calamidades entre eles. Portanto, meus filhos, quisera que vos lembrasseis, sim, quisera que desseis ouvidos à minha palavra. Aqui, quando eu li esse versículo, né, aliás, do 1, né, até o versículo 12 aqui, eu lembrei de Deuteronômio capítulo 20, né, que fala sobre a guerra do Senhor. E aqueles que estiverem no exército do Senhor vão ser o vitorioso. O exército já venceu. O time, colocar como um time, né? O time do Senhor é o time vencedor. Tudo que a gente tem que fazer é se manter no time do Senhor com o Senhor, né? Sair do evangelho, abandonar ao Senhor, seria o mesmo que dizer: eu vou para o time perdedor. Eu não quero vencer, né? Eu vou para o time perdedor. Então, aqui em Deuteronômio fala bastante sobre isso. No capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 8 tem esse ensinamento. Mas por conta do tempo eu não vou falar sobre isso. Mas é isso. Vamos continuar no time do Senhor, na igreja, no evangelho de Cristo. E essas promessas são reais. Se nós não abandonarmos, não rejeitarmos o Santo de Israel, permanecermos com ele, seremos abençoados. Isso vale não somente para a nação, o país, mas para a nossa própria vida. Lembrai da palavra de Jesus Cristo, né? Todo aquele que casa, qualquer reino, tudo isso serve para a nossa família, tá bom? Então o Senhor abençoa nós como família também, quando nós guardamos os mandamentos e assim por diante. Aliás, começa pela família, tá bom? A gente é abençoado nós, abençoando a família, abençoando a comunidade e assim vai elevando, né, o nível das bênçãos, trazendo para todo o país, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.